Boa noite, então. Vamos começar a nossa apresentação, então. Hoje a gente tem a nossa aula número 5 do nosso ciclo de atualização em endocrinologia clínica. O nosso serviço de referência hoje que apresenta é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, o apresentador vai ser o Dr. Matheus Baumgarten, que é o médico residente desse serviço, e a orientação dele vai ser pela doutora Ana Luísa Maia. Então, Matheus, vou te convidar para começar a tua apresentação. Está com o microfone fechado. Enquanto o Matheus vai ligando ali, Tá. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá, ótimo. Só vou fazer um último lembrete do recadinho no chat para poderem colocar o nomezinho da chamada para os certificados, tá? Pode falar, Matheus. Tá, eu tô compartilhando aqui. Vocês enxergam a minha tela? Ainda não entrou. Ainda não, agora tá entrando. Tá. Agora sim. Ótimo. Então tá. Vou abrir aqui. Beleza, tá aparecendo bem? Tá aparecendo bem direitinho. Então tá. Então, boa noite, pessoal. O meu nome é Matheus Baumgarten. Eu sou R1 da endócrino ali do Clínicas. E para trazer esse caso clínico aqui para discussão, a gente trouxe um caso que motivou bastante debate no serviço, assim, que a gente achou bem interessante pelos desdobramentos, assim, que ele acabou tomando, tá? Então, eu vou trazer o caso aqui de um paciente masculino, de 79 anos, é um paciente com história de hipertensão, com diagnóstico aos 65 anos, ex-tabagista, uma carga tabágica em torno de 30 maços ano, uma história de uma fibrilação atrial intermitente, uma hiperplasia prostática benigna, e essa internação por uma história de hemorragia digestiva alta em 2022, assim. De medicações em uso desse paciente, ele usava enalapril 20 mg 2 vezes ao dia, amlodipino 10 mg, metoprolol tartarato 50 mg 2 vezes ao dia, doxazosina, cloreto de potássio via oral e simvastatina 40 mg. Esse paciente veio encaminhado para a gente como uma primeira consulta, ele veio da Unidade Básica de Saúde para prosseguir investigação de hipertensão de difícil controle e hipocalemia. Tá? Ele tinha antes história de uso prévio de outras medicações, chegou a fazer uso de espirona, assim, mas não tinha uma adesão muito boa. Tá? Mas tinha essa história de hipocalemia que ele fazia a reposição do potássio, quando ele parava a reposição, baixava de novo. Investigando melhor, assim, conversando com o paciente na consulta, ele relatava outros sintomas que já estavam iniciando há pelo menos uns 6, 7 meses, de fraqueza difusa, alguns episódios inespecíficos de tontura, um pouco de redução de apetite e uma perda de peso que ele estimava em pelo menos 10 quilos. Nada disso tinha chamado a atenção muito da família, assim, ele era um paciente com obesidade grau 2, assim, que vinha perdendo peso, estava emagrecendo, eles estavam até contentes nessa parte. E ele tinha essa queixa de disfonia de início mais ou menos no mesmo período e uma disfagia para sólidos que estava progredindo gradativamente e não tinha alteração do hábito intestinal. O exame físico desse paciente, ele estava no regular estado geral, hipocorado, pesando atualmente 68 quilos. A família disse que ele chegou a pesar anteriormente 98, então aquela perda de 10 quilos que ele tinha estimado nos últimos meses, desde o início dessa perda seria mais ou menos 30 quilos. Pesava 1,60 m e tinha 1,65 m, tá? Tinha uma hipotensão postural no exame físico, uma PA sentado 140/80 em ortostase 115/50, um ritmo irregular compatível com aquela fibrilação e murmúrios reduzidos e crepitantes difusos na ausculta. No restante do exame físico, tá, abdômen inocente, extremidades sem alterações, mas o que chamou a atenção é que o paciente tinha uma queixa de dor cervical. Tá? Ele apontava mesmo para a região cervical, dizia que aquela dor fazia mais de um ano que ele tinha e que estava piorando. Tá? E que ele queria, inclusive, no quiropraxista para melhorar, para abordar melhor essa dor.
E na palpação da região cervical desse paciente, se notou uma massa cervical de aspecto mais endurecido, assim, quase para pétreo, e não bem delimitada à direita. A gente acabou encaminhando esse paciente para emergência, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida agora nessa parte, queira perguntar. Tá. Então, assim, a gente caminhou esse paciente para emergência, tá? Porque ele estava em regular estado geral, na verdade foi para o pronto atendimento da medicina interna, que existe um ambulatório, que funcionaria como intermediário para emergência. A gente encaminhou para esse ambulatório, o pessoal acabou vendo esse paciente, encaminhou para emergência, e lá a gente começou a investigação dele. Tá? O principal motivo do encaminhamento para emergência foi que ele estava muito prostrado. Da emergência a gente tem esses laboratoriais aqui, um hemograma que mostrava uma anemia, 8,7 de hemoglobina, a princípio normo-normo. Já tinha uma leucopenia, 3.800 leucócitos, e no diferencial ele tinha linfopenia também, e plaquetas de 150 mil. Tá? Uma albumina de 2,7, que é compatível com o paciente mais com perda de peso, desnutrido, um cálcio normal de 8,7, uma taxa de filtração de 54 e um potássio de 13,1. Tá? Seguindo aquela investigação de uma hipocalemia, paciente com hipertensão, a gente pediu uma renina e uma aldosterona. A renina dele veio de 0,9 e a aldosterona de 33,9. E função da tireoide, a princípio, completamente normal, e uma calcitonina de 2. Então, nesse encaminhamento para a medicina interna e para, então, emergência, e com esses exames de sangue, a gente resolveu investigar melhor aquela massa cervical do paciente, que a princípio não era nem motivo do encaminhamento, né? Ele veio como investigação para hipocalemia e hipertensão. A gente submeteu ele a TC cervical, TC de tórax e TC de abdômen. E aqui eu trouxe a TC cervical do paciente, a imagem, para a gente dar uma olhada. Eu fiz alguns prints assim, de alguns cortes dessa tomografia dele, em que a gente consegue ver claramente assim, desvio de estruturas do pescoço, né? Ele tem um desvio, inclusive, da traqueia, e uma massa cervical bem grande à direita, envolvendo várias estruturas, envolvendo vasos, tem desvio da cartilagem cricoaritenoide, cartilagem tireoide para a esquerda também, e essa lesão media 6,2 por 5,3 por 3,4 centímetros. E nesse outro corte que eu trouxe aqui também, a gente consegue ver que era realmente uma massa muito grande, justificava essa dor cervical do paciente. E seguindo essa investigação, pensando assim mais no primeiro caso, numa neoplasia, a gente pediu uma tomografia de abdômen, e o que chamou a primeira atenção é que as adrenais desse paciente bilateralmente estavam estranhas, assim, a gente não conseguia delimitar se tinha um nódulo ou se era uma hiperplasia bilateral. Então eu trouxe esse outro corte, que a princípio a gente fica como se tivesse uma imagem arredondada na adrenal esquerda, que o radiologista na discussão colocou como tendo mais de 10 unidades Hounsfield e 1,2 centímetros. Ele disse que não poderia descartar um adenoma, apesar de ser mais de 10 unidades Hounsfield, assim, principalmente considerando o quadro clínico do paciente. E na tomografia de tórax do paciente, tá? Eu não trouxe a imagem aqui, porque a tomografia, a única coisa que eles mostraram nessa tomografia eram nódulos difusos, micronódulos pulmonares, assim, especialmente nos ápices, e não tinha mais nenhuma outra alteração que chamava a atenção. Tá? Discutindo com o radiologista direto assim com ele nos disse que parecia haver um comprometimento de estruturas ósseas na tomografia de abdômen. Então a gente acabou prosseguindo a investigação desse paciente com a cintilo óssea. Na cintilografia óssea desse paciente, a gente vê uma hipercaptação em várias regiões que, a princípio, nesse contexto, poderiam corresponder a implantes secundários. E aí, então, essa TC mostrando essa lesão expansiva em lobo direito da tireoide, várias linfonodos megalias, algumas medindo mais de 4 centímetros, e lesões ósseas sugestivas de implantes secundários, e mais esse comprometimento pulmonar, um comprometimento que ele lauda também como tendo um nódulo hepático inespecífico, e possivelmente em adrenal esquerda. Que a gente fez
foi fazer uma PAF dessa lesão cervical, para começar a investigação a partir dela, e tentar linkar todos os sintomas e os laboratoriais desse paciente com o diagnóstico dele. Nessa PAF de tireoide, a gente acabou conseguindo uma amostra satisfatória, que veio positivo para células malignas e compatível com carcinoma. Ele coloca um Bethesda 6. A gente mandou para o Cell Block, mas a princípio o Cell Block eles não conseguiram preparar direito o material e não conseguiram dar o resultado satisfatório. Então a gente ficou só com o CP. A gente acabou pedindo para a cirurgia geral fazer uma biópsia nesse paciente. Eles fizeram uma biópsia cervical, encaminharam para análise, e no diagnóstico também não veio com nada muito descritivo, assim, a não ser um carcinoma pouco diferenciado com extensa necrose em tecidos moles. Tá? Então o que a gente fez foi, a gente pegou mais o material pensando em uma biópsia, e se não fosse confirmatório, encaminhar para uma imunistoquímica, que foi o que a gente fez. E esse aqui é o resultado da imunistoquímica do paciente. O que mais chama atenção nessa imunistoquímica é a presença desse Ki67 de 70%. Então, uma neoplasia, uma proliferação assim, muito exuberante. E os marcadores, fala a favor, assim, ele tinha tireoglobulina negativo, tinha uma calcitonina negativa, uma cromogranina negativa e tinha um TTF1 positivo. E conversando com o patologista que fez o laudo, a expressão de TTF1 poderia ser presente somente em tireoide ou em pulmão. Então, considerando o fato de que o paciente não tinha tireoglobulina positivo, tinha TTF1 negativo, e apesar do PAX8 ele falar que em geral é positivo nesse tipo de lesão, mas aqui estava negativo, essa imunistoquímica era compatível com carcinoma anaplásico de tireoide. Tá? Então, no fim, o que é mais interessante assim desse caso, que todo o motivo do encaminhamento dele, a gente acabou depois, a gente não prosseguiu a investigação do hiperaldosteronismo primário desse paciente, até porque agora a gente tinha um problema bem maior do que isso, que era o carcinoma anaplásico, e em nenhum momento isso surgiu como uma queixa para encaminhamento desse paciente para nós. Ele foi encaminhado com hipocalêmico e hipertensão de difícil controle. E, na verdade, o que mais faltava nesse paciente com as queixas dele era um exame físico. Então, no exame físico, a gente viu que ele tinha essa massa, ele foi avaliado em relação a essa massa cervical e foi descoberto, por acaso, assim, porque o paciente não estava investigando isso, esse carcinoma anaplásico de tireoide. E a gente começou a pensar, o paciente, ele, a princípio, estava num regular estado geral, mas ainda teria performance para tratamento, mas era uma neoplasia já muito avançada, né, com comprometimento multissistêmico, uma invasão de vasos cervicais que impossibilitava mesmo uma cirurgia de ressecção parcial da lesão. Então a gente começou a se perguntar o que a gente poderia ter de tratamento para esse paciente. E com esse diagnóstico, né, a primeira coisa que todo mundo faz é literalmente ficar assustado, né? Não sabe o que fazer, porque é um caso extremamente agressivo, é uma neoplasia tão agressiva às vezes quanto um câncer de pâncreas em termos de mortalidade. E a gente sabe do desfecho desses pacientes de evoluir para insuficiência respiratória e a maioria acaba entrando em cuidados paliativos muito rápido. E o que a gente pensou? A gente pensou se não existem novas possibilidades assim, para esse tipo de paciente, além de uma cirurgia, além de uma quimioterapia muito agressiva. E conversando com a professora Ana Maia, a gente começou a ler mais sobre a questão dos tratamentos modernos. E eu trouxe justamente uma revisão sobre isso para mostrar o que a gente tem de, hoje em dia, na literatura que dá para ser usado para pacientes com anaplásico e que existe possibilidade de uso aqui, né? Mas que como são coisas muito recentes e de centros, alguns até distantes da gente, acaba passando despercebido, tanto pela incidência do tumor, como pela evolução em geral muito ruim que a gente acaba vendo nesses pacientes. Então, vim trazer algumas perspectivas para o carcinoma e fazer uma breve revisão sobre essa neoplasia, que é uma neoplasia indiferenciada, rara e agressiva da tireoide, derivada de células foliculares, uma incidência que é mais comum em mulheres, uma idade ao diagnóstico em torno de 66 anos. É uma neoplasia considerada rara, representa só 2% das neoplasias malignas da tireoide,
mas é responsável por mais ou menos 50% dos óbitos por câncer de tireoide, e como na maioria dos tumores, acaba apresentando muitas mutações. E nesse caso, a mais comum é a mutação do BRAF V600E. Em relação ao estadiamento dessa neoplasia, a gente já estadia o paciente direto como estadio 4. Ele pode ser estadio 4A, B ou C. Só 10% dos pacientes se encontram no estadio 4A, que é quando o paciente tem uma doença limitada à glândula tireoide. 40% tem uma doença com extensão além da tireoide, mas sem metástase à distância, e 50% já apresentam metástase ao diagnóstico, ou seja, 90% dos pacientes, teoricamente, olhando para trás, não teriam a chance de tratamento. Em relação ao prognóstico, eu trouxe esses dados do CIR, que é uma base de dados americana de câncer, que eles mostram uma incidência com uma tendência de estabilização nos últimos anos, mas com uma sobrevida, uma mediana de mais ou menos 3 meses, e uma sobrevida de 35% em 6 meses, e uma mortalidade específica de praticamente 100%, ou seja, o paciente com anaplásico, quase todo paciente falece em decorrência do anaplásico. E quando a gente fala de tratamento desses pacientes, de estadiamento desses pacientes, a gente vê que os gráficos de sobrevida são ruins em todos os estadios, não importa se o paciente tem ou não tem metástase, vai ser pior que ter metástase, mas o prognóstico continua sendo muito ruim. Independente da idade, independente de ser homem ou mulher, o prognóstico acaba sempre sendo muito ruim. E dos tratamentos que até agora a gente tem disponível, que são cirurgia, quimio e radioterapia, a gente vê que as curvas, apesar de um pouco melhores, são curvas ainda muito ruins, em se considerando que outros tipos de câncer de tireoide, mesmo medular, que já foi um tumor muito agressivo e tem outros tratamentos que mudaram totalmente a história da doença, a gente vê que o anaplásico ele não se encontra nesse cenário. Então, quando a gente vê um anaplásico, a primeira coisa que a gente pensa é em jogar a toalha, definir cuidados paliativos para esse paciente, e seguir com controle de dor, traqueostomia, gastrostomia, tentar prolongar ao máximo a vida desse paciente, tentando trazer um pouco de qualidade de vida. Mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, tem se lançado assim, muitos estudos sobre medicações no carcinoma anaplásico que têm mudado um pouco o cenário de tratamento dessa neoplasia e tem permitido uma chance melhor para esses pacientes em relação ao tratamento, né? É o que significa ter um anaplásico. Para falar desses tratamentos, não tem como não falar da mutação, que eu comentei que a principal mutação é o BRAF V600E, que é uma mutação localizada, um gene localizado no braço longo do cromossomo 7, no exon 15, em que existe uma transversão, ou seja, uma troca de uma timina por uma adenina. E isso faz com que lá na posição 600 haja uma substituição de uma aminoácido valina por um ácido glutâmico. E esse gene, como está relacionado à proliferação celular, no momento em que ocorre essa troca e ocorre a hiperativação dessa via, a célula passa a se proliferar indefinidamente, funcionando como um proto-oncogênio. Em relação... agora eu trouxe essa figura aqui bem interessante desse estudo publicado em 2019, é um estudo de revisão, tá, sobre os tratamentos disponíveis para o carcinoma anaplásico, e eles trazem aqui justamente todos os alvos possíveis para o tratamento do carcinoma anaplásico e medicações que já estão em estudo. E eu marquei os 2 principais alvos, que é sobre os quais a gente vai falar agora. Tá? O primeiro alvo, que é a mutação do BRAF, que age através da ativação de MEK e de ERK, que então agem alterando a transcrição gênica, e PDL1, que é uma substância, uma proteína de superfície relacionada com a regulação da imunidade, e muitas células tumorais expressam PDL1, e a presença do PDL1 acaba inibindo a atividade de linfócitos citotóxicos, então é uma forma de proteção que a neoplasia tem contra o sistema imune. E no centro de todas essas mudanças assim que eu comentei do tratamento, que quando tu vê o resultado disso e tu vê que vem sendo implementado na prática e vem mudando muito, tá esse centro nos Estados Unidos, que é o chamado MD Anderson Cancer. É um centro que esses 2 pesquisadores, a Cabanillas e o Vivek Subbiah,
acabaram planejando um estudo em 2014 para usar um grupo de medicações que já tinha sido utilizado para melanoma. A melanoma é outra neoplasia que expressa até mais que o anaplásico BRAF. E eles faziam uso dessas medicações para o melanoma com respostas muito boas. E o que esses dois pesquisadores tiveram foi a ideia de aplicar essas medicações para pacientes com anaplásico. E em 2014, então, eles criaram um protocolo chamado de FAST. Tá? Esse protocolo, que é o Facilitating Anaplastic Thyroid Cancer Specialized Treatment, é um protocolo institucional deles financiado pela indústria, em que o paciente teria um acesso mais rápido e fácil a várias especialidades envolvidas para o tratamento do anaplásico. Então, a gente tem endócrino, oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, e patologistas também. E o objetivo era reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. E é bem interessante, assim, se vocês entrarem depois no site da MD Anderson e procurarem pelo FAST, eles trazem todas as estatísticas, e nos últimos anos eles reduziram de 9 dias úteis o tempo para marcação de uma consulta para avaliação de um paciente com anaplásico para menos de meio dia útil. E eles trazem histórias, assim, de pacientes com anaplásico que receberam esses tratamentos. E o tratamento que eles propuseram, eles começaram a selecionar pacientes em 2014 e fizeram um estudo até 2017, que foi publicado em 2018, usando essas duas medicações, o dabrafenib e o trametinib, que o dabrafenib é um bloqueador do BRAF, trametinib, bloqueador de MEK, fazer um bloqueio sequencial dessa via, em que as duas medicações são via oral. Tá? Não é uma quimioterapia convencional. O dabrafenib é usado 2 vezes ao dia e o trametinib é usado 1 vez ao dia. O único porém desse tratamento, quando a gente fala em Brasil, né, Estados Unidos também acaba sendo caro, mas quando a gente transpõe para cá, que acaba sendo uma medicação importada, as duas são produzidas pela Novartis, né? Então, quando a gente importa a medicação aqui, a gente vai comprar ela. Tá? Eu olhei o preço atualizado hoje e a gente tem um tratamento total de R$63 mil por mês, sendo que esse tratamento tem que ser mantido até toxicidade inaceitável, que em geral é uma coisa incomum, tá, nos estudos, progressão da doença ou então óbito do paciente. Então é um tratamento que acaba sendo extremamente caro e a gente sabe que até esse tratamento vir para cá, os pacientes conseguirem pegar ou enfim, ganharem pelo SUS, vai ainda tomar um tempo. E esse estudo de fase 2 que eles fizeram, iniciaram em 2014, foi para administrar essas duas medicações até um desses desfechos, toxicidade, progressão da doença ou óbito. E é muito interessante de olhar nesse gráfico a taxa de resposta que os pacientes obtiveram. Tá? Eles consideraram um ponto de corte como sendo uma redução de pelo menos 30% na carga tumoral nos exames de imagem para ser considerado um paciente respondedor. E a gente vê que dos 15 pacientes que foram selecionados no estudo com a mutação do BRAF, um paciente acabou progredindo a doença depois de iniciar a medicação, 3 permaneceram com doença estável, apesar de terem tido uma redução que não chegou a 30%, e os outros pacientes todos tiveram uma resposta de, no mínimo, 30% de redução da carga tumoral, sendo que um paciente teve uma resposta completa e toda a neoplasia sumiu. A taxa de resposta que eles obtiveram nesse estudo foi de 70%. A resposta inicial dos pacientes, em média, aconteceu 8 semanas depois de iniciar o tratamento com a medicação. E em 12 meses de acompanhamento desses pacientes pós iniciar a medicação, mediana de duração da resposta foi de 90% em 1 ano, uma sobrevida livre de doença de 79% e uma sobrevida global de 80%. Então é lembrar que daqueles 35% em 6 meses, eles obtiveram 80% em 1 ano. E quando a gente olha os exames de imagem que eles fizeram de algum desses pacientes com a neoplasia, a gente vê claramente, aqui nessa primeira figura, até a última, uma redução de todas as massas, inclusive aqui na última de metástase pulmonar. E seguindo nessa onda do tratamento, assim, eles deram o dabrafenib e trametinib e os pacientes responderam. Eles pensaram, então, bom, para o paciente que é 4B ou 4C e que não tem possibilidade de fazer uma ressecção cirúrgica, a gente poderia tentar uma terapia neoadjuvante. E nesse cenário, esse
aqui é um dos primeiros estudos que eles fizeram, avaliando o dabrafenib contra metinib em pacientes com anaplásico como terapia neoadjuvante. Eles trazem essas imagens aqui por PET desses 6 pacientes. Eles administraram dabrafenib e assim que o paciente obteve resposta de uma redução significativa da lesão, levaram para a cirurgia. Tá? Então a gente vê, por exemplo, esse primeiro paciente aqui que simplesmente a neoplasia sumiu depois de iniciar o dabrafenib contra metinib. O paciente fez a ressecção da lesão e eles obtiveram um controle locorregional da doença em 100% dos casos. Ou seja, todo mundo que fez a neoadjuvância e que foi para a cirurgia, a doença não retornou na região cervical e quando retornou acabou voltando como alguma metástase em outro sítio. Tá? Eles tiveram um follow-up de mais de 1 ano e uma sobrevida em 1 ano também de 83%. E é interessante notar que eles dizem que um único paciente precisou de traqueostomia, que foi um paciente que chegou no centro deles encaminhado já com traqueostomia, permaneceu com a traqueo depois. Todos os outros pacientes acabaram seguindo sem a necessidade da via aérea. E esses resultados dessa neoadjuvância foram confirmados por outros estudos. A própria Cabanillas, daquele estudo inicial que eu mostrei, também tem um estudo no centro deles que confirma que a neoadjuvância funciona super bem. E esse estudo que foi publicado agora, em 2023, foi apresentado no último congresso europeu, em Londres, se eu não me engano. A gente vê que eles pegaram 30 pacientes no total com carcinoma anaplásico, todos estadio 4B e 4C. E a gente vê que praticamente todos os pacientes tiveram uma resposta de, no mínimo, 30% de redução da carga tumoral. Quando a gente olha o gráfico de sobrevida desses pacientes, a gente vê que os pacientes que fizeram a neoadjuvância e a cirurgia tiveram uma sobrevida melhor do que os pacientes que fizeram primeiro a cirurgia e depois a adjuvância com dabrafenib. E foi muito melhor do que a sobrevida de pacientes que não se submeteram à cirurgia. Tá? Aqui a sobrevida a gente vê que foi de mais de 50% em 60 meses de acompanhamento. E quando eles dividiram esses pacientes entre aqueles que fizeram a neoadjuvância e a cirurgia, entre os que tiveram resposta completa ou que ainda ficaram com alguma doença residual na região cervical, a gente vê que a sobrevida é muito melhor, é praticamente acima de 80% em 5 anos de acompanhamento nos pacientes que fizeram a neoadjuvância e depois fizeram a cirurgia, que mostra que, independente de qualquer tratamento que exista, de qualquer terapia-alvo, o alvo é sempre cirurgia, se possível, nesses pacientes. Então, uma sobrevida que a gente tem aqui livre de doença de 100% em 1 ano, versus 83% no outro grupo com doença residual, que ainda é muito boa em comparação ao que a gente já tinha. E eu trouxe esse dado aqui, que é bem legal, de um estudo desse mesmo centro do MD, publicado em 2020, em que eles pegam a sobrevida dos pacientes com anaplásico no centro deles, desde os anos 2000 até 2019. E eles dividem os pacientes em 3 grupos. Os pacientes de 2000 a 2013, que é considerada a era pré-dabrafenib contra metinib. Os pacientes de 2014 a 2016, que foram os pacientes arrolados no estudo. E de 17 a 19, que é quando os pacientes passaram a receber de rotina nesse centro. O paciente chega, pesquisa o BRAF, tendo positivo ele recebe a medicação. E a gente vê que a pesquisa do BRAF de 2013 para 2017 foi de menos de 25% dos pacientes pesquisando a praticamente 100% deles em 2017. E isso se traduziu com o uso da medicação em uma sobrevida em 1 ano de 35% de 2000 a 2013 para 60% de 2017 a 2019, e o mesmo considerando 2 anos. Se a gente for pegar aquela análise do CIR que eu mostrei lá atrás, de 1986 até 2015, com aquela sobrevida de 35% em 6 meses, isso é mais de 300% de aumento da sobrevida desses pacientes, ou seja, é uma coisa que muda totalmente a história de vida e é muito superior a vários tratamentos que a gente acaba usando para outras neoplasias que às vezes vão prolongar 1 mês, 3 meses de sobrevida. Aqui a gente pode falar em sobrevida de anos para esses pacientes com essas medicações.
Mas como nem tudo são flores, assim, quando se trata de oncologia, tratamento de câncer, a gente sabe que os tumores eventualmente acabam criando novos mecanismos de lidar com essas terapias-alvo. E um desses mecanismos é justamente criar uma espécie de resistência ao bloqueio do BRAF, em que a neoplasia acaba usando outras vias para seguir ativando a via final do BRAF, ou passa a usar outras vias para continuar proliferando. E aí, o que tem se estudado nos últimos anos é justamente nos pacientes que usam dabrafenib com trametinib e que pararam de responder ao tratamento por progressão da doença, ou mesmo os pacientes que não tem como fazer o uso do dabrafenib com trametinib, que tem BRAF negativo, por exemplo. Né? O que a gente poderia ofertar para esses pacientes? E a gente já tem disponível, tá, medicações assim. No Brasil, a gente tem principalmente o lenvatinib e o sorafenib. São medicações que poderiam reduzir a proliferação da neoplasia com efeito antiangiogênico. E o que mais tem se utilizado para esses pacientes que deixaram de responder à terapia inicial, ou mesmo para os pacientes que não têm como utilizar, é o pembrolizumab, ou outras medicações semelhantes que são anti-PDL1. A PDL1 é aquela molécula que eu falei ali atrás que bloqueia a atividade de linfócitos T citotóxicos e basicamente impede que o sistema imune lide com a neoplasia. Então, bloqueando essa molécula, a gente faz com que o linfócito T consiga atacar a célula do carcinoma. E esse estudo aqui, publicado em 2018, eles mostram justamente que eles adicionaram o pembrolizumab em pacientes que vinham usando inibidor da quinase, que podia ser ou lenvatinib ou dabrafenib com trametinib, e eles mostraram que para aqueles pacientes que deixaram de responder ao tratamento, o uso do pembrolizumab conseguiu resgatar muitos desses pacientes que voltaram a ter uma resposta excelente. Aqui a gente vê, por exemplo, esse último paciente tinha deixado de responder com o lenvatinib, foi acrescentado o pembrolizumab e ele teve uma redução de 70% da carga tumoral depois de iniciar esse tratamento. Então a gente vê que a grande maioria aqui permaneceu com doença estável ou teve uma resposta. Então mesmo do paciente que deixa de responder, e aqui a gente está falando de pacientes, 75% deles com metástase à distância, né, e a maioria desses pacientes já com ECOG 2. Então são pacientes mais debilitados, já com metástase, doença com mais comprometimento, e que passaram a ter uma resposta melhor e literalmente um melhor prognóstico com esses tratamentos. E outra possibilidade, tá, é que já adiantando, a gente fez a pesquisa do BRAF, daquele nosso paciente, no momento que a gente viu que era anaplásico, a gente conversou sobre os possíveis tratamentos, a gente fez a pesquisa do BRAF que veio negativo. Tá? Então o tratamento que a gente inicialmente proporia para esse paciente seria o uso do lenvatinib e depois, se possível, acrescentar um pembrolizumab junto para esse paciente. E infelizmente o paciente acabou, ele e a família acabaram conversando, o paciente precisou ir para traqueostomia, para gastrostomia por ter progredido para um quadro mais de insuficiência ventilatória, e ele acabou optando por cuidados paliativos exclusivos, assim, e desistiram de entrar com o processo judicial para tentar conseguir a medicação. Mas o esquema que a gente propôs para esse paciente inicialmente foi esse, o lenvatinib com pembrolizumab, que é uma dupla de medicações que, ao contrário do dabrafenib, tem poucos estudos, a maioria são série de casos. E essa série que eu trouxe, eles pegaram 6 pacientes com anaplásica, administraram lenvatinib com pembrolizumab, tá? O lenvatinib também via oral diário, e o pembrolizumab uma injeção intravenosa a cada 3 semanas. E eles obtiveram uma resposta de 66% de resposta completa, ou seja, de literalmente sumir 100% da carga tumoral desses pacientes. Tá? Então, em 4 de 6 pacientes eles conseguiram esse desfecho. Um paciente, ou seja, 16% com resposta parcial, e só um paciente teve progressão, tá? Com uma sobrevida média de 16 meses. Quando a gente olha para o gráfico, é tremendamente melhor do que aquele gráfico que a gente viu lá no início da curva, que desce lá embaixo
praticamente no zero, com 6 meses de evolução da neoplasia. E já estava revisando também para avaliar se eles não iriam fazer esse tipo de estudo. Eu encontrei esse, eu coloquei até aqui o Clinical Trials dele, que é um estudo de fase 2, em que aquela pesquisadora Cabanillas e o Subiá também participam, que é um estudo para avaliar o pembrolizumab já em início de tratamento com dabrafenib ou trametinib para terapia neoadjuvante para o carcinoma anaplásico de tireoide. E aí eu fiz uma brincadeira, assim, que quando a gente estava conversando, que o primeiro guideline que surgiu para carcinoma anaplásico é de 2012, ou seja, um guideline específico da doença, dizendo como o médico poderia abordar esse paciente, tratamentos que a gente tem e evidências da literatura faz mais ou menos 10 anos, ou seja, é extremamente recente. O início do dabrafenib foi 2018, então 2018 para 2023 é 5 anos. Então é como se a gente pudesse, eu botei o Juscelino Kubitschek ali para dizer que a gente evoluiu 50 anos em 5 no tratamento do anaplásico desde a criação dessas medicações. E pensando no nosso paciente com anaplásico, em outros pacientes que nós tivemos, a gente acabou sentando e pensando que é melhor ter algo feito do que perfeito, né, que nem a professora Ana Maia diz, para manejar esses pacientes. Então a gente se propôs, a gente queria compartilhar aqui a criação de um protocolo institucional para tentar implementar no hospital de clínicas, para que quando a gente receba um paciente com carcinoma anaplásico ou com uma forte suspeita de carcinoma anaplásico, que a gente tenha uma sequência lógica para seguir e que toda a organização entre as especialidades esteja adequada para a gente conseguir fornecer esses tratamentos para o paciente. A gente sabe que vai ser mais difícil de fazer esses tratamentos num ambiente como o SUS, que a gente vai ter que entrar por via judicial para obter essas medicações, mas às vezes a gente vê pacientes que conseguem uma sobrevida um pouco melhor iniciando um tratamento e que teriam condições até de aguardar uma via judicial para fazer um tratamento adequado, né, que poderia inclusive mudar totalmente a história natural da doença. Então eu fiz esse fluxograma aqui de mais ou menos como a gente se propôs, recebendo um paciente com carcinoma anaplásico, a gente fazer o estadiamento desse paciente, fazer uma avaliação cirúrgica, especialmente da perviedade da via aérea desse paciente, uma avaliação oncológica da performance. E ao mesmo tempo em que o paciente faz essa avaliação, ele faz o estadiamento, se obtém uma amostra da neoplasia para encaminhar para a imunohistoquímica. A imunohistoquímica é um exame que não é um exame caro, tá? No particular, eu revisei que sai em torno de 1.000 a 1.200, cobrando direto do paciente, então não é um exame que sairia caro para o hospital e que poderia mudar completamente a forma de tratar. Então, se o paciente tem o BRAF, a gente poderia usar o inibidor BRAF-MEK, que é o dabrafenib e trametinib, né, que a gente teria disponível para conseguir por via judicial. E se ele não tivesse, a gente poderia iniciar um lenvatinib com uma imunoterapia, que nesse caso seria o pembrolizumab. Em um paciente tendo já o seu estadiamento correndo junto à imunohistoquímica, a gente vai diferenciar entre 4A, o 4B e o 4C. Se o paciente é 4A, ele vai direto para a cirurgia, vai fazer tiroidectomia e vai seguir com quimio e rádio depois. Se o paciente é estádio B ou estádio C, a gente primeiro precisa avaliar se existe alguma possibilidade de ressecar pelo menos parte da neoplasia, fazer uma espécie de debulking ali nesse paciente, para tentar ganhar tempo em relação à progressão da neoplasia para a via aérea, para evitar compressão e para evitar que o paciente evolua para traqueostomia. Ou mesmo que o paciente não tenha a possibilidade disso, que ele faça essa traqueostomia para manter a via aérea pérvia e seja submetido a um protocolo de quimioterapia, em geral, paclitaxel e carboplatina, e radioterapia direcionada para ganhar um tempo, né, para segurar aquela neoplasia, enxugar aquela neoplasia, até que a via judicial consiga permitir para o paciente iniciar o tratamento. E bom, né, a gente vê que não existe uma receita de bolo para tratar esses pacientes. A gente tem que individualizar os casos dos pacientes, a gente tem que levar em conta o que a família do paciente e o paciente pensam em relação a esses tratamentos, em relação
a submeter o paciente a todos esses tratamentos, que a gente sabe que a maioria acaba sendo mais agressivo. Mas eu acho que a mensagem mais importante que fica, que é uma coisa que eu acho que tem que ser compartilhada, é que a era do carcinoma anaplásico de tireoide intratável está sendo substituída por terapias novas, moleculares, e pela integração de outros tratamentos, como a cirurgia, a radioterapia, que estão mudando totalmente assim, a sobrevida desses pacientes. E quando a gente vê, a própria professora Ana tem experiência também, né, de tratamento desses pacientes com essas medicações, e a gente vê no próprio no MD Anderson, no site deles, histórias de pacientes que desde 2014 recebem a medicação e estão curados, curados entre aspas, né, estão em remissão da doença controlada. Então, a gente achou interessante trazer esse caso para vocês e fazer essa revisão eu acho que é um tema que pouca gente acaba explorando, porque recebe pouco paciente com anaplásia. Então, obrigado. Matheus, parabéns pela aula. Estavam lindos os slides, pela revisão. Acho que a professora Ana Luísa está conosco. Eu vi ela aqui nos nomezinhos. Estou sim, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria te chamar para fazer alguma consideração. Bem, eu não tenho nenhum ponto a acrescentar na excelente revisão que o Matheus fez, né? E eu acho que o que é mais desafiador agora é a questão da gente montar um protocolo mínimo para que a gente possa oferecer alguma possibilidade para os pacientes que chegam nos nossos hospitais, né? E como a gente discutiu hoje com o Matheus, eu falei, Matheus, vamos para 2014 no MD Anderson, porque nós estamos ainda na década na década que o câncer de anaplásico não tinha nenhuma opção terapêutica, que a mortalidade era 100% em 6 meses, né? E continua sendo para a gente, né? Dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse é o desafio, Carol. A gente conseguir montar esse protocolo mínimo aí, que talvez a gente possa começar a implementar. Parabéns, Matheus, estava excelente, já tinha visto a apresentação, mas de novo. Obrigado, senhor. Maravilha, a gente tem algum questionamento? Acho que Maria Cristina levantou a mão. Parabéns, viu, pela apresentação, né? Eu realmente nunca vi um caso desses, a não ser em hospital universitário, né? Não peguei no consultório. Mas parabéns por todo o projeto que está para sair, né? Mas eu queria te perguntar, assim, em relação à qualidade de vida e efeitos adversos nesses estudos, nesses pacientes que usaram essas medicações. Eles Sim. comentaram, assim, né, nesses trabalhos, assim, né, o que se tem, né, disso? No primeiro estudo do Dabrafenib, aquele de 2018, que eu mostrei o inicial de fase 2, foi uma medicação muito bem tolerada, assim, eles dividiram os efeitos de grau 1 a grau 4, né, e só 2 pacientes tiveram efeitos colaterais mais importantes. A principal, mais incapacitante, assim, eles tiveram náusea. Tem relato de pacientes com hiperglicemia, assim, importante, mas no geral os efeitos colaterais foram efeitos menores, assim, náusea, fadiga, mal-estar, sabe? Não foram efeitos importantes e incapacitantes, assim, então acaba sendo uma medicação muito bem tolerada. E em outros estudos, aquele estudo do ZAL de 2023 também, de neoadjuvância, foi um tratamento muito bem tolerado, assim, pelos pacientes. E já o lenvatinib com pembrolizumab, assim, é um pouco mais questionável em alguns estudos, porque a maioria são séries de casos, são poucos pacientes. E alguns estudos não mostraram muito benefício, porque eram pacientes já graves, assim, né? Pacientes, alguns que acabaram falecendo até de sepse. Mas, no geral, os tratamentos são muito bem tolerados, assim, especialmente o dabrafenib com trametinib. E principalmente se for comparar com uma quimioterapia, né? Tipo, Sim. paclitaxel, tudo mais. Ah, que bom. Professora Ana Luísa?
Matheus, acho que pode descompartilhar e todo mundo pode se ver melhor. Pode ser. Deixa eu puxar aqui. Então, eu só ia dar minha contribuição, Cris, porque eu tive a oportunidade de acompanhar 2 pacientes com anaplásico, um com a doutora Fernanda, que é oncologista, e um que eu estou acompanhando com o doutor Rafael Scheffel. E um foi um BRAF positivo, está usando o dabrafenib com trametinib, paciente de 42 anos, e muito bem, obrigada. Então, essa droga, ela tem uns efeitos colaterais que podem ser realmente muito, muito leves em alguns pacientes, né? Ele tem uma vida normal, ele está em uso há 3 anos. E a outra paciente, essa paciente tem 5 anos com anaplásico, essa não tem BRAF positivo, ela tem uma fusão de BRAF. E ela começou com levantinib costuma dar mais efeitos colaterais. Depois ela foi para o pembro, né? Usou 2 anos o pembro e agora ela está com everolimus, né? Essa paciente tem metástases, mas está viva há 5 anos, né? Com mais efeitos colaterais do que o primeiro paciente que eu mencionei. Então, essas medicações, a gente tem muito receio quando lê a bula, vê tudo que pode acontecer, mas na prática, acaba sendo medicações que a gente consegue manusear e dar uma boa qualidade de vida para o paciente, ou a maioria deles, né? Tem alguns que realmente têm menos tolerância, mas aí é a escolha entre continuar vivo e ter outras oportunidades ou não, né? Então, a nossa experiência com esses 2 casos é que sim, o paciente, esse primeiro paciente, agora ele progrediu, nós vamos entrar com o pembro, mas são pacientes com a condição econômica muito diferente daquela que nós observamos no sistema único, né? Infelizmente, né? Eu acho que é o início de uma caminhada, né, Ana? É o início de uma caminhada promissora, né, para esses casos, né? Porque é uma divisão, é uma dificuldade. Em algum momento essas medicações vão cair a patente, né? E vão se tornar mais acessíveis, né? Não é possível que o melanoma já tem quantos anos que tem não é o dabrafenib, mas é outro também inibidor do BRAF. Em algum momento nós vamos ter acesso a essas medicações por um preço mais razoável. Principalmente mudando o desfecho, como elas têm mostrado, né, nesses estudos, que mesmo para um tratamento neoplásico é uma resposta bem mais elevada do que o padrão, né, para as outras neoplasias. E a mudança, né, de um paciente que não sobrevivia 3 meses para conseguir chegar a ter remissão, né? Quando que a gente pensava no anaplásico com remissão? Isso, exatamente, né? E esse protocolo, né, que eu acho que o Matheus colocou muito bem, que é assim, é melhor feito do que não feito. Então, a gente tem que oferecer alguma sobrevida. E aí, enquanto a gente vai, então, no desafio de conseguir incorporar esses tratamentos numa realidade que é mais complexa. Maravilha, mais alguém Parabéns. tem algum comentário, alguma dúvida? Os slides estavam muito bonitos, Matheus, a didática também, assim, muito bacana, assim, revisão bem completinha, estava bem seguro, né? A gente via ali o domínio do conteúdo, estava bem, bem bonito de ver a aula. Parabéns. Obrigado. Parabéns para a orientadora também, né? Porque sempre faz a diferença. Então, gente, se a gente não tem mais nenhum questionamento, nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, então, o ciclo de hoje, agradecendo a presença de todos. E, mais uma vez, agradecendo, em especial, ao Hospital de Clínicas que fez essa discussão hoje. Ari, tu tá com a tua
querendo falar alguma coisa? Ou abriu sem querer o microfone? Não, para informar que, se Deus quiser, a nossa próxima reunião vai ser presencial. Quero todo mundo lá com a nossa sala. Parabéns, doutor Matheus. Foi show sua apresentação. Essa notícia. Obrigado. Infelizmente, vamos reinaugurar a sala. Vamos sim, se Deus quiser. Reformada. A gente exatamente. Mais perto, né? Claro. Para vir presencialmente. Isso, exatamente. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado. pessoal.